Olá, pessoal. Vamos então iniciar aqui a aula de revisão das agendas 1 até a 5 da disciplina de resistência dos materiais 3. Vamos iniciar aqui com os tópicos da agenda 1. Então, inicialmente nós devemos definir quais que são os esforços, né, aos quais a viga está submetida. Então, nós temos primeiro o cisalhamento, que é definido como ação de corte ou fatiamento de uma estrutura, enquanto que a flexão é a tendência de modificar o eixo geométrico da peça. Então, vocês imaginem, né, o efeito da tesoura, né? Então, uma folha de papel sendo cortada pela tesoura, ela está sofrendo o efeito de cisalhamento, né? Então, nós temos duas forças, né, que estão, no caso da tesoura, elas estão, né, paralelas, mas em sentido contrário, né? Então, elas têm esse efeito de cisalhar o material, tá? Nas vigas, isso acontece com esforços que são transversais ao eixo da viga, ok? E no caso da flexão, nós observamos, né, quando a gente aplica um momento fletor à viga, nós observamos que existe a formação de uma curvatura, tá? Então, essa curvatura que é o efeito de modificação do eixo geométrico da peça. Então, seria mesmo que a gente pegar uma régua, por exemplo, né, e aplicar um momento em cada extremidade da régua, vocês vão observar que a régua ela vai formar uma curvatura, né, para baixo ou para cima, dependendo do sentido do momento que vocês aplicaram com as mãos, né. O esforço cortante, que ele é designado pelas letras Q ou V, ele é dado em Newton, né, segundo o sistema internacional, e a força que atua perpendicularmente à peça, e é calculada, ele resulta, né, numa tensão chamada tensão de cisalhamento. O momento fletor, designado pela letra M, é dado em Newton vezes metro, conforme o SI, e é a magnitude do efeito de flexão em qualquer ponto de uma viga. Para determinar o momento fletor, multiplica-se o valor da força pela distância entre a restrição até a força que está sendo aplicado, ou seja, é força vezes o braço de alavanca, né? As cargas distribuídas, elas são aquelas que distribuem a força por uma determinada distância. Então, normalmente as unidades são em quilonewton por metro ou newton por metro, tá? No sistema internacional. Os pórticos, eles são compreendidos como agrupamentos de vigas, tá? E eles são formados por 3 elementos, sendo 2 verticais e um horizontal, normalmente, né? Seria uma trave de gol, por exemplo, lá do futebol, tá? Então, aquilo é um exemplo de pórtico. Seguindo aos tópicos da agenda 2, nós temos que as forças cortantes geram forças reativas internas nas estruturas, transmitindo tensões de cisalhamento e tensões normais, tá? Então, assim, sempre, né, que a gente carrega a estrutura com uma determinada força externa, vai aparecer uma força interna, tá? E essa força interna é a reação da estrutura àquela força externa, tá? Normalmente, forças que geram cisalhamento, né? As forças cortantes, elas geram tensões cisalhantes. E os momentos ou forças axiais nas estruturas vão gerar tensões normais nessa estrutura. Uma viga ela pode apresentar diversos tipos de vinculação ou apoio, né? Sendo eles o apoio fixo, móvel e o engastado, tá? O primeiro mantém restrito os movimentos na horizontal e na vertical, o segundo apenas os movimentos na horizontal, e
E o último restringe todos os movimentos, que são os de rotação e o de translação. Os eixos de transmissão, em sua maioria, apresentam seções transversais circulares. Eles são utilizados para transmitir o movimento de rotação e torque de uma posição para outra. Essa transferência ocorre por meio de componentes que estão conectados ao eixo, como engrenagens, polias ou catracas, que são alguns elementos, né, de máquinas. Tá? O eixo em si ele também é um elemento de máquina, né, pessoal? E ele também é tratado como uma viga, né? Porém, ele é uma viga com seção circular, né? Seção transversal circular, né? E ele é utilizado basicamente para transmissão de potência, né? Que é uma situação totalmente diferente de uma viga que é estática, tá? Seguindo aos tópicos, então, da agenda 3, nós temos aqui uma viga prismática, quando submetida à flexão pura, tende a se curvar formando um arco de circunferência, né? O formato da viga após a deformação pode ser descrito a partir da equação da linha elástica, aqui no caso a equação de segunda ordem, né, que envolve a derivada segunda de y em relação a x. Então nós temos que a equação da linha elástica é EI d2y dx2 igual a m dx. Lembrando, pessoal, que a viga prismática é aquela viga cuja seção transversal é constante. A rigidez flexional é o produto do módulo de elasticidade e o momento de inércia. Então, EI é o termo chamado rigidez flexional. Ao integrar a equação da linha elástica de segunda ordem, obtém-se a equação que definirá a declividade de uma viga em qualquer ponto, a qual é obtida pela equação EI dy dx igual a θ de x. Então, essa declividade, pessoal, é a inclinação, também chamada, né? Então, declividade e inclinação são sinônimos, tá? E a unidade da declividade, que é o θ de x, ela é dada em radiano. Ao integrar a equação da declividade, encontra-se a equação que determina a flecha, que é a deflexão, ou deslocamento da viga em qualquer ponto. Ela é dada por EI y igual a y de x, e a sua unidade expressa em metros. Vale ressaltar que as constantes de integração são determinadas através das condições de contorno, ou seja, como a viga analisada está apoiada. Então, partindo da equação diferencial de segunda ordem, nós integramos duas vezes, vamos ter duas constantes de integração a serem determinadas, e essas duas constantes de integração são determinadas através das condições de contorno, né? Ou seja, das condições de apoio da viga. Quando houver carregamentos uniformemente distribuídos, a equação da linha elástica deve ser derivada duas vezes em relação a x, sendo x a posição avaliada, né? Representando a forma EI d4y dx4 igual a menos w de x, ou seja, essa aqui é a equação da linha elástica de quarta ordem, que envolve a derivada quarta de y em função de x, tá? E ela é igual a menos w de x, onde w de x é o carregamento distribuído sobre essa estrutura. Observem, pessoal, que aqui nós estamos considerando um carregamento uniformemente distribuído por todo o comprimento da viga e também a viga tendo seção transversal constante. Tópicos da agenda 4. Então, nós temos que as estruturas elas podem ser hipoestáticas, isostáticas e hiperestáticas, tá? As estruturas isostáticas são as estruturas que apresentam três reações de apoio, as quais podem ser determinadas pelas três equações de equilíbrio, que são a somatória das forças na horizontal, igual ao somatório das forças na vertical, que é igual ao somatório dos momentos em qualquer ponto, igual a zero. Já as hiperestáticas, elas são aquelas que têm um número inferior de reações de apoio, e as hiperestáticas
são aquelas que apresentam maior número. No caso aqui, pessoal, um pequeno erro. Aqui as hipostáticas, né? Elas são aquelas que apresentam um número inferior de reações, tá? E aí hiperestáticas, um número superior de reações quando comparado ao somatório de forças e de momentos aqui. Então, essa equação são 3 equações, né? A somatório de forças na horizontal, na vertical e somatório de momentos. São 3 equações. Quando eu tenho 3 reações a serem determinadas, e eu tenho essas 3 equações, eu tenho uma viga isostática. A viga hipostática é aquela que tem um número inferior de reações a serem determinadas do que o número de equações de equilíbrio disponíveis. Então, lembra, eu tenho sempre 3 equações de equilíbrio. Se a minha estrutura tem apenas 2 reações incógnitas, significa que ela é hipostática. E as vigas hiperestáticas é ao contrário. Eu tenho um número de reações incógnitas maior do que o número de equações de equilíbrio. O número de equações de equilíbrio são sempre 3, como eu já falei. E se a estrutura tiver um número de reações incógnitas igual a 4, ela então trata-se de uma viga hiperestática. As vigas estáticas, que são as vigas estaticamente indeterminadas, né? As vigas estaticamente indeterminadas, elas são aquelas que apresentam um número de reações maior do que 3, como eu comentei, né? Onde 3 é o número de equações de equilíbrio. As funções de singularidade permitem escrever uma única equação de momento para a viga, mesmo tendo várias cargas descontínuas. Então, como é que funciona, pessoal? Se pegarmos o método da integração, uma viga que tenha um carregamento descontínuo, tá? Eu vou ter o quê? Que escrever uma função de momento para cada trecho da viga. Para cada função de momento que eu escreva, né? Para cada trecho da viga é onde eu tenho uma descontinuidade de carregamento, né? Para cada trecho da viga, onde eu precisei escrever uma função de momento, né? Eu vou ter 2 constantes a serem determinadas. Então, vocês imaginem uma viga que eu tenha 3 funções de momento diferentes. Eu vou ter o quê? 6 condições de contorno. Isso dá um trabalhão para determinar, tá? Então, eu vou ter que aplicar condições de contorno e condições de compatibilidade de deslocamento e de declividade para conseguir determinar todas as constantes de integração. E quando eu uso essa ferramenta matemática chamada de funções de singularidade, elas me permitem escrever numa única equação, né, o momento para a viga como um todo, mesmo que eu tenha descontinuidade de carregamentos. Então, se eu tenho uma única função de momento, obviamente eu vou ter apenas 2 constantes de integração para serem determinadas. Então, o problema fica muito mais fácil de ser resolvido. O método de superposição de efeitos consiste em considerar as cargas atuantes sobre a viga separadamente e somá-las a fim de determinar a deflexão total de um determinado ponto. Então, vamos supor que eu tenha uma viga sujeita a 2 carregamentos, uma força concentrada e mais um momento fletor, tá? O que eu posso fazer? Eu posso dividir esse problema em 2 problemas separados. Um problema é o da viga com esse carregamento concentrado e o outro é o da viga com o momento fletor concentrado. Eu pego as soluções de cada um dos problemas e somo elas, tá? A soma das soluções vai me dar o resultado do problema completo. Então, essa é a base do método de superposição de efeitos. Chegando aos tópicos da agenda número 5, então vamos tratar aqui da flambagem. Então, flambagem é uma deflexão lateral de uma estrutura, que uma estrutura pode apresentar quando submetida à compressão. Tá? Essa compressão, obviamente, ela é no seu sentido longitudinal, né? Esse fenômeno está relacionado às propriedades geométricas da estrutura, né? Como o momento de inércia, por exemplo, e a área também, e do material que é fabricado, né? Que é levado em conta através do módulo de elasticidade E. Denomina-se carga crítica de flambagem, que é o P crítico, né? A carga que promove a perda de estabilidade da estrutura.
O método de Euler considera uma coluna elástica ideal, onde P crítico é dado por π quadrado e I sobre L equivalente ao quadrado. Então, Euler foi o primeiro estudioso, né, a trabalhar com o problema de flambagem, e ele obteve a equação de P crítico para uma viga que é pinada, né, com as duas extremidades pinadas, tá certo? O comprimento de flambagem, LFT, é igual ao comprimento efetivo, LE, né, que é dado por K vezes L, onde L é o comprimento real da coluna, e K é o fator que varia de acordo com o tipo de apoio. Então, K é igual a 2 quando a coluna é engastada na base e livre no topo, e igual a 1 para uma coluna apoiada por pinos. Então, 1 seria o quê? A coluna de Euler, certo? Tem outros dois Ks, né? O da coluna engastada é 0,5 e o da coluna pinada engastada é 0,7. O índice de esbeltez é obtido a partir da relação do comprimento e do raio de giração. Então, é LFT sobre R. A maior parte das colunas reais não se comportam conforme estabelece a fórmula de Euler, devido a imperfeições no alinhamento de cargas, isto é, excentricidade da carga, né? E nesses casos a coluna tende a defletir devido ao momento causado pelo carregamento excêntrico. O método adequado para análise nesse caso é usar a fórmula da secante. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente tem uma situação onde o carregamento, né, se a gente pegar a direção do carregamento e comparar com o centroide da coluna, né, o centroide da coluna está bem na... o centroide da coluna, o centroide, né, da carga, ele está afastado do centroide da coluna, ele não está perfeitamente alinhado, essa diferença de alinhamento a gente chama de excentricidade. E essa excentricidade, ela vai causar um momento fletor inicial na nossa coluna, tá? Devido a esse momento fletor, a gente tem uma outra tratativa para cálculo da carga crítica, né? Que é o da fórmula da secante. Então, nesse caso, eu não poderia estar usando diretamente a fórmula de Euler. Ok, pessoal? Então, esses foram os tópicos das agendas 1 até a 5, né? Resumidos aqui para vocês. Espero que essa aula tenha sido de proveito, né? Que tenha feito vocês, de fato, relembrarem aqui esses principais pontos da disciplina. E fico aberto aí para dúvidas, né? Fique à vontade para levantar questões na medida que vocês vão tendo dúvidas. Obrigado por assistirem a aula, um abraço e até a próxima.